Fala galera, UniOeste 2016, nós vamos começar com o exercício número 15. Olha só o que ele fala ali. Um circuito elétrico ele é composto por 5 resistores e uma bateria ideal, como mostra a figura abaixo. O potencial elétrico no ponto A é igual ao potencial elétrico no ponto B. Considere desprezível a resistência do fio e assinale a alternativa que indica corretamente o valor da resistência desconhecida X. Então aqui, gente, olha só que legal. Em exercício, assim, onde só tem letras, né? Ó, ele falou que o potencial vale V, ó, tem duas resistências, né? Com valores de R, 2R, e ainda tem uma resistência X aqui. O que que eu faço? Eu gosto de atribuir valores para que a gente não fique mexendo somente com letras, né? E não chegue a lugar nenhum, porque a gente tem que fazer uma prova um pouco mais rápida. E a gente pode sempre utilizar esse artifício. Então, o que que eu faria nesse primeiro princípio? Como aqui ó, nós temos associação de resistores, eu vou colocar um valor fácil para a gente fazer uma associação aqui. Ó. Então, eu vou falar que o valor da resistência é 1 ohm. E como aqui ó, vai dar mais ou menos um valor de 3, né, ó, eu vou colocar que o potencial vale 9. Só para ser fácil de dividir, ok? E olha só que legal. Quando nós temos um potencial elétrico, esse potencial elétrico ele é igual quando nós temos uma associação em paralelo. Então, se a gente falar que esse ponto aqui ó, é o ponto X e esse ponto aqui é o ponto Y, perceba que ó, o X ele vai caminhando aqui, ó, nesse fio não tem nenhuma queda de potencial até aqui, ó. Então, aqui vale o ponto X e aqui vale o ponto Y, ou seja, a diferença de potencial tanto desse ramo de cima aqui, ó, quanto a diferença de potencial desse ramo de baixo, vale 9 volts. E olha que massa. Quando a gente tem um resistor, quando passa uma corrente pelo resistor, existe uma queda de potencial. Então, aqui no ponto A, vai ser um pouquinho menos que 9, porque aqui no resistor X vai perder um pouquinho de energia na forma de potencial elétrico. E aqui no ponto B também, proporcional ao valor da resistência. E olha que legal, ele falou que nesse ponto A e ponto B, ó, o potencial elétrico do ponto A é igual ao potencial elétrico do ponto B. E a gente vai resolver isso. Então, eu só vou desenhar esse circuito de novo com os valores que eu coloquei ali para vocês, ó, que acho que vai ficar mais fácil do que eu fazer ali por cima. Deixa aqui para baixo e a gente vai colocar ali. Ó. O único valor que eu não sei, gente, é o valor de X, tá? O resto eu vou fazer proporcional ao valor de R que eu coloquei como 1. Então, olha ali, o X eu não sei, aqui ele vale 1, que era aqui 1 vezes 2, aqui vale 2 ohms. Aqui vale 1 ohm, que é o R ali, né? Aqui vale 1 ohm e aqui vale 2 ohms. Daí ele é proporcional ao R, né? Ó. X a gente não sabe, 2 vezes 1 dá 2, R daqui dá 1, R aqui dá 1 e 2R aqui dá 2. E a gente vai calcular a queda de potencial que tem aqui. A fórmula é assim, ó. A diferença de potencial é o potencial do ponto inicial menos o potencial do ponto final. E essa é a diferença de potencial. E pela primeira lei de Ohm, a resistência vezes corrente é igual a diferença de potencial, que vai ser o potencial do início menos o potencial do fim. Então, olha como que a gente faz. Primeiro, a gente tem que saber quanto que vem de corrente elétrica. Então, olha só. Para saber a corrente elétrica, gente, a gente tem que fazer assim, ó. Corrente vezes a resistência é igual a tensão. Então, olha só. Eu falei para vocês que os dois ramos têm 9 volts. Então, tem 9 volts dividido pela associação de resistores. No fio de cima, nós temos 3, que é 2 mais 1, mais X, porque é uma associação em série, a gente faz ela proporcional à soma, né, das resistências, como se fosse uma só, vezes I. Então, a corrente que passa ali, gente, é 9 dividido por 3 mais X, ok? E ó, o X é a nossa incógnita, obviamente. E se a gente for fazer no raminho de baixo, ó, a tensão é igual a corrente vezes a resistência. Quanto tem de tensão embaixo? 9. Qual que é a resistência equivalente? 3I. Então, a corrente que passa por baixo vale 9 dividido por 3, 3 amperes. E eu vou escrever isso aqui, ó. Então, aqui, ó, tá vindo 3 amperes. E aqui nesse fio tá vindo uma corrente de 9 dividido por 3 mais X. Ficou meio estranho o valor da corrente, mas depois no final das contas vai dar, o valor vai dar certo, porque ele está em relação a X e ele que a gente vai descobrir. Beleza. Agora, como que a gente faz para calcular a diferença de potencial, né, ou a queda de potencial? Assim, ó, pela fórmula que eu coloquei aqui para vocês, ó.
Quanto que vale o potencial? Eu vou escrever essa fórmula de novo só para vocês verem. Ó. Aqui vai ser o potencial de x, que é o início, né? Daí um vai ser a letra A e o outro vai ser a letra B. Então eu vou fazer primeiro para o ramo de baixo, que é esse ramo que eu vou fazer de azul aqui. Ó. Então olha só, a diferença de potencial de x para o ponto B, ele vale o potencial do ponto x menos o potencial do ponto B. Lembrando que eu sempre pego pelo lado positivo, tá, gente? Começo pelo lado positivo. Então olha só, qual que é o resistor que tem entre x e B? Ah, prof, é esse resistor de 1. Então eu vou colocar ali, ó, a resistência vezes a corrente, né? Então a resistência vale 1. Quanto que é a corrente que passa naquele ramo? 3 é igual o potencial de x, que a gente vai admitir que vale 9, menos o potencial VB. Por que a gente fez o potencial de x valer 9? Porque a diferença do polo positivo e do polo negativo é 9. Então um pode ser 9 e o outro pode ser 0. Então y vale 0, por exemplo. Então, ó, o potencial de B, ele vai dar ali, ó. Deixa eu só puxar meu mouse aqui, ó. Menos potencial de B é igual a 3 menos 9. Então, o potencial de B daria menos 6, né? Passa multiplicando ali, vai dar 6 volts. Então, esse vale o potencial de B. Então, a gente já sabe que o VB vale 6 volts. Então, olha que massa. No resistor de 1, quando passa uma corrente de 3 amperes, perde 3 volts. Então, olha só que legal. 9 menos 3 dá 6 volts. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o de cima. Ó, fazer em laranja, ó. A diferença de potencial entre x e o ponto A, que é o ponto de início e o ponto de fim, porque ele quer saber o potencial de A, né? Vale ali, ó, V de x menos o V de A. Então, olha só, qual que é o U de AX? É o resistor vezes a corrente. Então, nós temos um resistor de x vezes quem? Vezes a corrente de 9 dividido por 3 mais x. Isso é igual ao valor de Vx, que vale 9, menos o valor de VA. E olha só que legal, o potencial de A e B são iguais. Então, eu já posso colocar ali que vale 6. E aqui sobrou um sisteminha para a gente resolver. Então, olha só. Aqui multiplicando, gente, ó, multiplicando 9 vezes x, vai ficar ali, ó, 9x dividido por 3 mais x é igual a quanto? 9 menos 6, que dá 3. Passa aqui multiplicando, então vai ficar 9x. A gente vai fazer a distributiva, ó. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes x dá 3x, mais 3x. Isolo 3, então vai ficar 9x menos 3x igual a 9. E daí, olha só que legal, 9x menos 3x dá 6x, igual a 9. E olha só, o x vai dar 9 sextos. Isso é a mesma coisa que 3 meios. Daí, se você lembrar, gente, a gente tinha colocado o valor da resistência como 1. Então, aqui é a mesma coisa que está multiplicando o valor de R. Lembra que é muito mais fácil fazer com números? Então, a resposta correta é a letra C. O valor dessa resistência X para que a queda de potencial entre A e B seja igual é 3 meios da resistência. Eu acredito gente, assim, que quando a gente tem coisas de circuito elétrico que você tenta fazer com valor de R, V, vai dar confusão, porque você não tem tempo suficiente para você ficar deduzindo tudo isso na prova. Então, sempre, 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 coloquem esse valor como um valor conhecido, igual eu fiz para vocês. Coloque um valor fácil que na hora da prova vai ser muito mais tranquilo você fazer a dedução. Tá tranquilo? Então a resposta dessa aqui seria a letra C, 3 meios de R. Nos vemos no próximo exercício, espero ter ajudado. Até mais.